A glicose tem sua fórmula molecular, que é essa aqui, um C6H12O6. Se atentem mais ao C6, tá? C6 significa que ela tem 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, gente, a gente agora vai começar o processo de glicólise, ou seja, tem a glicose dentro da célula e eu vou começar a quebrar ela para formar energia. Então, a gente está dentro da célula, esses pontinhos são várias glicoses, a gente vai transformar ela em energia. A gente tem a glicose, ela vai ser convertida por uma série de reações. Ela vai ser transformada primeiro em glicose 6-fosfato. É uma outra molécula. E por que isso acontece? Se eu tenho glicose demais aqui chegando dentro da célula e aqui fora, por exemplo, eu tenho poucas, por exemplo, aqui eu tenho muito mais do que aqui. Essas glicoses demais aqui vão começar a sair para tentar equilibrar o meio, sabe? Ela não quer ficar nem demais de um lado e menos do outro. Ela tenta equilibrar. Então, em vez de eu deixar ela como glicose, eu coloco um fosfato nela e eu transformo ela em outra molécula. A glicose 6-fosfato é nada mais, nada menos do que um fosfato no carbono 6 da glicose. Então, com essa transformação, eu garanto que a glicose fique dentro da célula. Eu transformo ela em glicose 6-fosfato, que é uma outra molécula, e não permito que ela saia. Eu aprisiono ela e garanto que a glicólise aconteça. Inclusive, aqui eu vou ter um gasto de energia. A nossa energia é o ATP. Ué, mas você não faz glicólise para ganhar energia? Sim, mas você começa perdendo. E aí depois a glicose 6-fosfato é transformada em frutose 6-fosfato. E aí depois é transformada em frutose 1,6 bifosfato. Ou seja, eu tinha um fosfato no carbono 6, agora eu também tenho um fosfato no carbono 1,6 bifosfato. 2-fosfato. A mesma coisa que acontece com frutose 1,6 bifosfato é o que aconteceu aqui. Eu acrescentei um fosfato, né? Eu acrescentei esse fosfato aqui no carbono 6. Nessa reação acrescento o fosfato no carbono 1. Ou seja, perdi mais um ATP. E era para ganhar, né? Mas a gente vai começar a ganhar, vocês vão ver. Depois dessa reação eu vou ter uma enzima que vai quebrar isso aqui em 2. Ou seja, não era 6 carbonos? Agora eu vou ter 2 moléculas de 3. Ó, é uma de 6 carbonos, eu divido ela pela metade. Agora eu tenho 2 moléculas de 3 carbonos. Uma vai se chamar de dihidroxicetona. Gente, não se atentem à minha letra. Fosfato. Então, só para escrever aqui, eu vou escrever que essa aqui foi a 5ª reação. São 10. E lembra que a gente agora cortou as moléculas em 2 de 3 carbonos, não é uma de 6, é 2 de 3. Essa reação ela é meio bugada, por quê? Porque ela era para cortar, na verdade, as moléculas em iguais, e não são iguais. É uma de hidroxiacetona e uma gliceraldeído. Então a 6ª reação vai consertar isso. A 6ª reação vai transformar justamente de hidroxiacetona fosfato em gliceraldeído 3-fosfato. Agora, gente, na 6ª reação, a gente vai ter 2 moléculas, então, de gliceraldeído 3-fosfato. Então, a partir daqui, tudo vai estar acontecendo em dobro. Tudo vai estar acontecendo em dobro. Não esquece dessa informação. Essa que é importante. Então, tudo está acontecendo em dobro. Não vou escrever tudo 2 vezes, porque vai poluir muito a lousa. Mas eu tenho 2 gliceraldeído 3-fosfato, ok? E aí, o gliceraldeído 3-fosfato vai ser convertido em 1,3 bifosfoglicerato. Aqui eu vou ter que falar o nome da enzima porque é muito importante. O nome da enzima é chamada de gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Presta atenção no desidrogenase. Desidrogenar. Eu estou desidrogenando essa molécula aqui. Eu retiro hidrogênios dela. Por que isso é importante? Porque nos hidrogênios, quando eu tiro o hidrogênio de uma molécula, o hidrogênio ele tem elétrons. O elétron é onde tem a energia nessa molécula. Ou seja, eu estou roubando elétron para roubar a energia da molécula. O hidrogênio vai ser liberado para o meio, né? Eu vou ter hidrogênio aqui. Só que esse hidrogênio ele não pode ficar livre, não. Porque se tem hidrogênio livre dentro de célula, a célula começa a ficar ácida. E isso causa aquela, sabe aquela acidose que a gente sente, por exemplo, no treino? Não é o famoso ácido lático que muita gente pensa. Na verdade, esse ácido lático nem existe dentro do nosso corpo. É íons de hidrogênio se acumulando dentro da célula. Então eu vou ter uma molécula que ela vai aceitar esses hidrogênios. O nome dela é NAD+. Ela vai pegar esse hidrogênio e quando ela pegar esse hidrogênio, ela vai ser convertida em NADH. Nicotinamida adenina dinucleotídeo é o nome dela. Essa é a 7ª reação. Lembra que isso está acontecendo 2 vezes, tá? Eu não vou escrever esse 2 aqui para não ficar poluído. A próxima reação vai ser o 3-fosfoglicerato. Qual a diferença entre 1,3 bifosfoglicerato para um 3-fosfoglicerato? 1,3 bifosfoglicerato, tenho 2 moléculas, né, de 3 carbonos. 1,3 bifosfoglicerato, eu vou ter um fosfato
no carbono 1 e no carbono 3. A outra é a mesma coisa, no carbono 1 e no carbono 3. Aí eu converti ela em 3 fosfoglicerato, ou seja, saiu um fosfato. Então, saiu no carbono 1. Então o carbono 1 ele vai perder um fosfato. O carbono 1 aqui também vai perder um fosfato. E esse fosfato ele é liberado para o meio. Então aqui, quando ele é liberado para o meio, eu vou formar um ATP. E lembra que isso está acontecendo 2 vezes? Então eu vou formar 2 ATPs. A próxima reação é de 3 fosfoglicerato para 2 fosfoglicerato. Não vou escrever. Aí a próxima é de 2 fosfoglicerato para fosfenolpiruvato. E o fosfenolpiruvato é finalmente convertido na última, o famoso piruvato. E ó, saiu mais um fosfato, não saiu? Saiu fosfato. E libera em forma de quê? De energia, de ATP. Então eu vou formar mais um ATP aqui. Lembra que isso está acontecendo 2 vezes? Eu vou formar 2 ATPs. Ou seja, o meu saldo é positivo. Vamos falar do ambiente prático agora. Vamos dizer que a gente está na musculação, a gente está fazendo as repetições e começa a arder. Por que começa a arder? Porque isso aqui começa a acontecer tão rápido essas reações, que começa a acumular esse hidrogênio. E o NAD não tem nem tempo de pegar esse hidrogênio. Vai acumulando hidrogênio demais, vai acumulando muito hidrogênio. E o NAD não tem tempo de ficar pegando e transformando em NADH. Eu vou tendo um acúmulo de hidrogênio, um acúmulo desse NADH. Esse NADH ele não consegue pegar mais hidrogênio, ele precisa dar esses hidrogênios para alguém, para ele voltar nessa sexta reação e pegar mais hidrogênios. Quem que aceita esses hidrogênios que o NADH pega? O piruvato. E aí quando o piruvato ele ganha um hidrogênio, ele vira outra molécula. Ele vira um lactato. Não é ácido lático, é lactato. Então o lactato é um piruvato que aceitou um hidrogênio. Então vamos fingir que isso aqui é tudo uma célula. Nessa célula eu tenho transportadores aqui. Esses transportadores, eles são transportadores de lactato. São transportadores, a gente fala de transportadores MCTs, transportadores de monocarboxilato. Esses transportadores de lactato levam o lactato direto para o sangue. Aqui eu tenho o lactato. É difícil de escrever de lado, né? Puta merda. E o lactato ele vai pro sangue. Depois ele é encaminhado até o fígado. E lá no fígado ele vai ser transformado em glicose. Então a acidose metabólica, aquela ardência que a gente tem do treino, não é dada por nenhum ácido lático. Primeiro que é lactato. E o lactato é do bem. O vilão, na verdade, seria o hidrogênio. E quem pega o hidrogênio é o NADH. O NADH fica tão lotado de hidrogênio que ele precisa dar para alguém. Para ele voltar na sexta reação e pegar mais. O NADH, ele vem e dá esses hidrogênios para o piruvato, se transformando em lactato, saindo da célula. É isso que acontece, por exemplo, na musculação. Muita coisa, eu sei.